Boa noite, queridos irmãos do Núcleo Espírita Chico Xavier. É sempre uma grande alegria podermos estar juntos, falando do Evangelho de Jesus, conversando a respeito dessa doutrina tão maravilhosa que nos aquece o coração, que nos traz tantas esperanças e alegrias. Então, que nós possamos estar nessa noite, amparados pela equipe espiritual da casa, que o professor Eurípides Barçanufo esteja conosco, nos ajudando, nos inspirando, nos dando boas ideias e que tenhamos o verbo fácil, acessível a todos para que o estudo seja bem compreendido. Então, vamos ao estudo da noite de hoje. O nosso tema é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós vamos ler especificamente o Evangelho de João, capítulo 14, 1 a 3, que vai direcionar o nosso estudo da noite. E assim diz então o Evangelho de João: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para preparar o lugar. Depois que me tenha ido, que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós estejais. Esse trecho, então, está no Evangelho de João, capítulo 14, item 1 a 3. Tá? Então, o que nos diz esse capítulo do Evangelho de João? Que há muitas moradas na casa do nosso Pai. E o nosso Pai, que é Deus, nosso Pai Criador, qual a morada dele? A morada dele é todo esse universo que não tem fim, que não tem começo, que não tem fim, esse universo imenso no qual nós estamos habitando o planetinha Terra. É essa bolinha azul que fica aí no céu e que nós costumamos ver nas transmissões que a NASA faz, das imagens que o telescópio James Webb está fazendo e trazendo tantas novidades que nós não sabíamos. Então, cada vez que esse telescópio manda imagens do espaço para a Terra, são mais segredos desvendados, são mais coisas desconhecidas que nós passamos a conhecer e a entender melhor, né? Então, nós vemos, por isso mesmo, que o planeta Terra não é o único no nosso universo. O universo está cheio de galáxias, de sóis, de planetas, de luas, de astros, buracos negros, tantas coisas, tantas, que nós não temos nem noção do quantas. Milhões, bilhões, trilhões de astros, de orbes espalhados por esse universo. E justamente é isso que o João, né, nosso querido evangelista João, nos diz, nos traz de terem sido palavras ditas por Jesus. E nós, então, estamos decodificando o que isso quer dizer, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec classifica os mundos habitados, né? Porque existem mundos que ainda não são habitados, mundos primitivos, tudo espalhado pelo universo. Tá? Dos mundos habitados, Kardec, através no Livro dos Espíritos, ele classifica os mundos habitados em 5 tipos: mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes e mundos celestes ou divinos. Então, 5 categorias de mundos habitados. Bom, os mundos primitivos, né? Vamos falar primeiro dos mundos primitivos, porque é mais fácil para nós falarmos dele, porque nós já tivemos lá, nós já vivemos nesse planeta Terra quando ele era tomado por espíritos primitivos, né? Os espíritos primitivos estavam aqui.
Nos mundos primitivos, o que prevalece? São os espíritos que estão iniciando, né? Já passaram por aquelas fases anteriores do mundo mineral, do mundo vegetal, do mundo animal, estamos no mundo hominal. E aqui, neste nosso mundo material, nós temos várias situações trazidas do passado que nos induzem o que fazemos, nossos atos, as nossas atuações no mundo de hoje. Então, os mundos primitivos, quando nós estávamos lá no mundo primitivo, o que nós tínhamos em primeiro lugar? O que evidenciava as nossas atitudes, os nossos posicionamentos? Não era um instinto? Era um instinto, né? Nós ainda não tínhamos evoluído tanto, não tínhamos aprendido tanto, então o instinto era o que sobrepujava nas nossas atitudes, em tudo que nós fazíamos quando nós estávamos lá no mundo primitivo. A pré-história é um exemplo desse mundo primitivo, né? Então nós já fomos espíritos encarnados que nos alimentávamos das raízes, das frutas, dos peixes crus, dos animais crus, porque nós não conhecíamos nem o fogo ainda. Então, quando descobrimos o fogo, já foi uma grande evolução. Isso aí já ajudou a dessa nossa evolução. Depois, o descobrimento descobrimento da invenção da roda, tudo isso que foi sendo inventado posteriormente foi acrescentando à nossa vida e nos fazendo conviver com mais facilidade, termos mais facilidade na nossa vida. Então, no mundo primitivo, o que prevalece é a força bruta, né? Lembra do brucutu? Quem é mais antigo vai lembrar, né? Aquele homem pré-histórico que carregava, puxava a mulher pelos cabelos, andava com aquele porrete no ombro para matar os animais. Quer dizer, eles viviam da força que eles tinham, não havia nem ainda armas propriamente ditas, né? Então, naquela época, o que prevalecia era a força bruta e o instinto. E esse instinto, nós ainda não abafamos dentro de nós, ele ainda está dentro de nós. Esse instinto ainda nós carregamos ele um pouco, esse instinto conosco. Nós vamos ver alguns exemplos mais adiante. Então, o nosso desenvolvimento moral na época em que nós éramos ainda espíritos primitivos era quase nenhum, era muito pouco. Nessa época não havia grandes maldades, como hoje nós vemos práticas de crimes com requinte de crueldade, né? Situações criminosas, horríveis, que naquela época não eram praticadas porque ainda não havia essa maldade toda dentro do espírito, né? A maldade era pouca. Então as coisas ruins, as situações ruins e a prática de ilícitos ruins, de crimes ruins, eles eram bobinhos, eram como as novelas de antigamente, né? O pessoal mais idoso também vai lembrar. Antigamente as novelas, elas tinham maldade, sim, tinham os vilões e tinham as pessoas boas, né? Os astros, as estrelas, tinham os mocinhos, né? E aqueles que eram os bandidos, entre aspas, faziam maldade, mas maldades comparadas às que a gente vê hoje, tão bobinhas, né? Tão simplórias, que não havia ainda no coração desses espíritos primitivos que nós fomos, ainda essa maldade toda para particular coisas inomináveis, né? Então, esse período do primitivismo ele é necessário existir para que a nossa intelectualidade evolua, porque até então a nossa parte intelectual está muito embrionária ainda. Nós não temos facilidade de inventar coisas. Nós vemos muitos e muitos séculos nessa situação de mundo primitivo e espíritos primitivos. Até que nós
conseguimos evoluir um pouquinho, galgamos um pouquinho de conhecimento, melhoramos um pouquinho e passamos para o mundo de provas e expiações. Esse, então, nós podemos falar à vontade, porque é neles que nós estamos vivendo, né? Então, nós conhecemos profundamente os problemas que os mundos de provas e expiações carregam consigo. E o que os espíritos que vivem nesses mundos trazem também, né? Então, nos mundos de provas e expiações, os espíritos possuem desenvolvimento da inteligência muito desenvolvido, né? Haja vista as grandes invenções, grandes descobertas. Hoje em dia, a ciência está um absurdo de maravilhosa. A medicina, né? Quanta coisa espetacular. O que nós vemos hoje em dia de curas de enfermidades que até pouco tempo eram consideradas incuráveis, eram problemas insolúveis, e hoje em dia nós já vemos como que isso daí pode ser resolvido tranquilamente pela medicina hoje em dia. Cirurgias espetaculares que nós temos oportunidade de ver em filmes, em documentários e nas próprias reportagens da televisão, não é mesmo? E esse mundo de provas e expiações, ele começa para nós, segundo a espiritualidade nos diz, com a vinda de Jesus para cá, para o nosso planeta. Porque quando Jesus veio, ele veio inaugurar uma nova era. Ele veio mudar tudo o que havia antes dele, que era a lei dura, a lei inflexível, e veio trazer a lei de amor, a lei do amor incondicional, por essas palavras. Ama ao próximo como a ti mesmo. Ame como eu vos amei. Ame ao próximo como eu amo vocês. Então Jesus veio sempre trazer para nós palavras de amor, nos dizendo o quê? Que o importante era isso, que quando nós aprendêssemos a amar incondicionalmente, nós íamos realmente mudar completamente o panorama da nossa vida e do nosso planeta, do nosso mundo. Como a lei de Deus, que está lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, é lei de evolução, é lei de progressos, aquelas 10 leis que estão lá, vocês vão ver que lá tem a lei de evolução, a lei de progresso. A lei de progresso, ela é inexorável, o progresso vai acontecer, nós queiramos ou não. O mundo vai progredir, como tudo progride. Nós aqui no mundo, como encarnados, às vezes ficamos achando que não progrediu foi nada, né? A gente olha, meu Deus, isso aqui está pior do que antes. Que progrediu o quê? Isso aqui está uma coisa horrível. Mas é porque o progresso ele é tão sutil que nós não percebemos ele acontecer. Ele vai acontecendo de uma forma tão suave. Agora, as pessoas, quando saem de um lugar e depois voltam, elas veem que aquilo mudou consideravelmente. Só que aos olhos de nós que somos os moradores daquele lugar, por exemplo, mudou nada. Nós achamos que não mudou nada, então mudou pouca coisa. Agora, os que vão e voltam veem assim, uma mudança absurda, né? Que aconteceram coisas assim impressionantes. Então, Jesus veio inaugurar essa nova era na Terra e os espíritos dizem que é então a inauguração propriamente dita, se podemos assim dizer, né, do mundo de provas e expiações. E Jesus veio para quê? Para dar um empurrão em nós. Nós já estávamos há muito tempo patinando naquele mundo de primitivismo, naquela situação primitivista, e não saíamos daquilo. E aí Jesus veio para dar um empurrão. Vamos botar esse pessoal para se movimentar um pouco e ver se alcançamos logo esse mundo de provas e expiações, esse mundo de regeneração. Provas e expiações nós estamos agora. Então, nós temos a inteligência desenvolvida, vocês se lembram das grandes navegações, das grandes descobertas, não é? Quanta coisa tem acontecido no mundo e que ele foi melhorando, evoluindo, né? É claro que passamos por uma fase muito difícil, que foi a Idade Média, 1000 anos de trevas, mas que também tiveram a sua necessidade de passarmos por esse sofrimento, né? Nós precisamos de conhecer esse momento de trevas e de desespero, de sofrimento, de censura a tudo e de dificuldades
para tudo, de desconhecimento, de manutenção da ignorância, para que nós também possamos dar valor ao conhecimento, né? Ao que a gente precisa ter de liberdade, porque liberdade também é uma lei de Deus, né? Lei de liberdade. E a lei de liberdade está bem retratada na nossa possibilidade de escolha, né? Quando Deus nos permite que nós escolhemos, usemos o nosso livre-arbítrio para decidir. Olha só aí a lei de liberdade aparecendo para nós. Então, no mundo de provas e expiações, nós temos o desenvolvimento da inteligência, internet agora, gente, o que é isso? Agora a IA. Meu Deus, né? Olha como a inteligência humana cria coisa e desenvolveu, né? Para ser aquele espírito que lá atrás não conhecia nem o fogo, ó. Olha hoje em dia o que nós fazemos, prédios, construções maravilhosas. É tudo muito lindo, né? Como a inteligência cria maravilhas. Mas, em contrapartida, uma grande parte da inteligência é voltada para o mal. Pensar coisas ruins, né? Articular maldades, como falamos ainda há pouco, né? Nunca se viu tanta aplicação de golpes para tirar dinheiro de pessoas incautas, pessoas inocentes, pessoas puras de coração. As pessoas hoje em dia têm que estar com o maior cuidado com telefone celular, com conta de banco, porque qualquer descuido a pessoa cai em golpes horríveis, né? Você vê como é que a inteligência cresce por um lado positivo, com isso que nós falamos, né, de inovações, e por outro lado, né, pratica coisas tão tristes, tão deprimentes. Então, o mundo de provas e expiações tem isso, né? O nosso desenvolvimento moral não acompanha o desenvolvimento intelectual. A moral está lá embaixo. Coisas horríveis que nós vemos também. E olha, agora nós vemos e sabemos porque a internet é um grande libertador disso, do nosso conhecimento, porque se pode ver qualquer coisa na internet. Nós temos que saber filtrar o que nós vamos ver para que isso não seja ruim para nós. Mas nos permite tomar conhecimento de coisas que normalmente nós não conheceríamos, não saberíamos, né? Então, a Terra atualmente encontra-se nesse mundo de transição, né, para o mundo de regeneração, que é o que nós vamos ver a seguir. Estamos em provas e expiações, com inteligência lá em cima, moral lá embaixo, e partindo para o mundo de regeneração. Então, os espíritos começam a se regenerar. A gente fala de coisas ruins, de pessoas ruins, mas quanta gente boa acontece. É que as coisas boas não são divulgadas, né? Quase não sabemos que acontecem coisas boas, mas de fato as coisas boas existem, e muitas, né? Se procurarmos também na internet, quanta coisa boa nós vamos saber que estão sendo feitas, quantas pessoas boas praticando atos maravilhosos, quantas instituições de caridade existem fazendo bem, ajudando as outras pessoas, né? O núcleo, né? Chico Xavier é um deles, presta uma assistência maravilhosa às pessoas, às crianças, né? A Casa de Dona Meca, né? Também, olha que trabalho maravilhoso é feito pela Casa de Dona Meca. As crianças lá têm todo o atendimento, ajudadas a sua evolução, seu desenvolvimento na área da saúde, tudo, né? Quanta coisa maravilhosa tem sido feito lá. As pessoas têm uma parte boa, muito desenvolvida, só que o mal, ele é escandaloso, né? Ele faz movimento, e o bem é tímido. A gente divulga as coisas muito suavemente, né? E o mal faz escândalo. Enfim, estamos caminhando para o mundo de regeneração. E
Quando entramos nesse mundo de regeneração, que vai ser uma entrada nesse mundo gradual, paulatina, nós vamos deixar de ser tão maus e vamos começar a praticar o bem, né? E o bem vai se sobrepor ao mal de uma forma tão grande que o ódio, a paixão, o egoísmo, o orgulho, isso tudo, a inveja, vão deixar de existir. Mas vai ser gradual, como eu estou dizendo, né? Nós não vamos acordar, dormir um dia, acordar no outro dia, mundo de regeneração. Não, isso vai acontecendo aos poucos. Esses sentimentos, sentimentos ruins, né? Sentimentos maus, eles são os maiores geradores de sofrimento do ser humano. Eles vão dar lugar à moralidade e à fraternidade no mundo de regeneração, com certeza. Nós vamos ser mais fraternos, mais amorosos, mais amigos. Então, nós vamos fazer com que o amor que foi ensinado por Jesus surja e fique conosco de uma forma mais profunda, né? Mas depois que nós saímos desse mundo de regeneração, que nós estamos torcendo para chegar lá, né? Nós vamos ter os mundos ditosos ou felizes. Nesses mundos, o bem se sobrepõe ao mal, nos mundos ditosos ou felizes, até pelo título dele, né? Você já vê que a coisa já melhorou bem. E eles são marcados pela ausência de expiações e de provas dolorosas. Ou seja, no nosso mundo de regeneração, nós ainda vamos ter esse tipo de reajuste, né? Certamente mais suaves, né? Não tão intensos quanto é agora devido à magnitude da maldade que ainda existe entre nós, mas ainda vai existir. Mas quando nós formos para o mundo ditoso ou feliz, a coisa vai ficar bem melhor para nós, né? Não vai ter mais prova, não vai mais ter expiações, né? Nós já vamos viver numa harmonia, ter mais sabedoria, viver em fraternidade, né? Os habitantes vão ter moral elevada, o nosso corpo vai ser mais sutil, ou seja, nós não vamos precisar mais desse corpo de carne que nós temos pesadão aqui, que os espíritos, quando vêm no espaço para cá, eles dizem que nós parecemos para eles, eles vêm do alto, né? Nós nos locomovendo, e nós parecemos insetos rastejando no chão, porque nós estamos presos pela lei de gravidade aqui na Terra. O espírito não está sujeito a isso, ele vem aí volitando, vai para onde seu pensamento leva, né? Com uma facilidade absurda. Então, nós vamos viver trabalhando para o bem comum, com muito amor, com muita união, nos preparando, então, para chegarmos aos mundos celestes ou divinos, né? Esse é o estágio mais elevado da evolução planetária que nos foi permitido saber que existe, porque, evidentemente, devem ter outras subdivisões ou outras divisões, só que nós ainda não temos intelectualidade para entender. Então, nos foi ensinado somente até aí, né, o que nós podemos saber. Esses mundos celestes ou divinos, eles servem de habitação para espíritos purificados, sem a mistura do mal, onde exclusivamente reina o bem. São locais de sabedoria e bondade absolutas. Olha que coisa maravilhosa! Vivermos num mundo onde não vai ter nenhum resquício de maldade, né? No mundo de regeneração ainda vai ter mal, só que ele vai ser tão diminuto, ele vai diminuindo cada vez mais, que os maus vão deixando de ser maus, porque vão ficar constrangidos diante de todo o bem que ele vai ver à sua frente, né, em torno de si. Então, nós para compararmos, né, o que é melhor, nós temos que ter um termo de comparação. Nós achamos que esses mundos posteriores, né, o de regeneração, ditosos ou felizes, ou mundo celeste ou divino, são mundos muito bons. Eu não falei que aí vai ser maravilhoso, não vai ter o mal. E nós chegamos a essa conclusão por quê? Porque nós estamos comparando eles com a Terra, que é planeta de provas e expiações. Ele foi o nosso ponto. Nós temos, para poder chegar a uma conclusão dessa, nós temos que comparar uma coisa com a outra. Nós temos que pegar alguma coisa para comparar com outra coisa para saber se esta
é melhor ou não, né? E comparativamente com o mundo de provas e expiações, nós chegamos à conclusão que esses mundos são muito melhores. Porque, como os espíritos nos disseram lá no livro dos espíritos que vai ser, olha que coisa maravilhosa, não é? Nós achamos que eles realmente são muito bons e nós vamos ter oportunidade de vivenciar todas essas maravilhas. O mundo primitivo, né, que nós deixamos, os mundos inferiores, né, primitivos que nós deixamos lá para trás, nós ainda, como falei, temos esse resíduo de maldade dentro de nós, de ignorância, né? De violências até físicas. E a propósito disso, outro dia eu vi na internet essas coisas que entram sem a gente imaginar, né? Entra de repente. Eu vi um homem que a mulher se separou dele, desde fevereiro que ela estava separada dele. E ela, acho que era fevereiro, e ela foi para a casa da irmã com a filha do casal. Ele ficou inconformado, entrou no condomínio onde a cunhada morava e levou um pau, uma coisa grande assim, com a qual ele socava o portão, para esses portões brancos de alumínio. Ele queria derrubar o portão para entrar, para matar a mulher. Isso tudo foi gravado pela câmera de segurança. E ele fez tudo. Se vocês vissem como que ele chutava o portão, socava com aquele pau, completamente desnorteado. Uma coisa, parecia um animal enlouquecido. Uma coisa muito triste de se ver. Olha só aí aquela animalidade nossa da época que nós estávamos no mundo primitivo ainda presente dentro de nós. Olha só essa busca pela força física, por entender o outro como propriedade sua, quando na realidade nós somos espíritos individuais. Cada um evolui individualmente. Nós vivemos juntos para aprendermos a evoluir, para crescermos, para apararmos as arestas e nos tornarmos espíritos melhores. A convivência que proporciona isso, mas nós vamos evoluir individualmente. Por isso é tão importante fazermos essa reforma íntima que os espíritos nos pedem, que Kardec suplica, que Jesus pede constantemente que nós façamos. Porque a cada dia nós precisamos nos tornar melhores do que fomos ontem. É o pedido que nós devemos fazer todos os dias. Quando nós formos deitar e fazer as nossas orações, vamos fazer as nossas orações pedindo para, no dia seguinte, podermos ser um pouquinho melhores do que fomos hoje. Nós precisamos disso, precisamos nos tornar espíritos melhores para podermos ajudar o planeta Terra a evoluir. Porque é com a evolução de cada um de nós que nós vamos poder dar o impulso para cima, empurrar o nosso planeta para melhorar. Entende? Esse homem que eu estava contando na história que eu vi, ele depois foi contido pelos policiais que foram chamados, né, diante da situação que foi uma coisa horrorosa, e ele partiu para cima dos policiais para agredir os policiais, e aí eu não preciso nem dizer em que redundou, né? Quer dizer, ela agora está com um inimigo espiritual no qual ela vai ter que tomar muito cuidado e manter o pensamento elevado e orando por ele, que é para não vir atormentá-la mais ainda, né? Então, são esses resquícios que a gente traz do primitivismo, né? Então, nós fomos evoluindo e estamos ainda rateando aqui nesse mundo de provas e expiações, caminhando para a regeneração. E os mundos progredem à medida que nós progredimos, né? Nós não retroagimos, como sabemos, nós não andamos para trás, porque a lei de Deus é lei de progresso, lei de andar para frente. Quem anda para trás é caranguejo, né? Nós não. Então,
apenas os espíritos difíceis é que vão, aqui no mundo de provas e expiações, repetir ano, né? Segundo a espiritualidade nos informa, brevemente nós iremos ser promovidos, e esses espíritos que ainda estão rateando na maldade serão exilados da Terra, porque o destino da Terra já está traçado, é de evolução, é de passar para planeta de regeneração. Então, esses espíritos vão repetir de ano, né? E vão ser levados para planetas primitivos, onde eles possam, de alguma forma, aprender a amar, reaprender a fazer as coisas que eles esqueceram e a caminhar na direção do bem. E isso não quer dizer que eles estejam evoluindo. Já sabemos que ninguém retroage, né? Ninguém anda para trás. Porque tudo aquilo que foi adquirido por nós, nas nossas vivências anteriores, todas as nossas experiências, tudo o que nós tivermos adquirido, estão guardados nessa malinha invisível que nós levamos conosco para cada encarnação. Estão dentro dela. E nós vamos utilizar disso sempre que for necessário. São nossas, aquisições nossas, espirituais, morais, e intrínsecas da nossa melhoria, de tudo aquilo que nós aprendemos, os nossos talentos, né? Então, você vê hoje em dia quantas crianças aí, pequenininhas, a gente vê filme das crianças tocando piano. Eu vi uma garotinha, devia ter uns 2 anos, 3, se muito, tocando maravilhas no piano, gente. No pezinho não dava nem no pedal. Tem um garotinho japonês também que toca maravilhosamente bem, outros tocando violino. Caramba! Como que essas crianças aprenderam isso, hein? Coisa maravilhosa, né? Tem um menininho na internet que vocês já devem ter visto, eu vou falar o nome dele porque é público, né? Todo mundo sabe, doutor Davi. Ele é um menino idoso, um espírito idoso, e é um médico. Ele sabe tudo de medicina, é uma gracinha, e explica as coisas maravilhosamente bem. Eu achei muito interessante outro dia que eu vi um vídeo que ele foi fazer uma palestra numa instituição feminina sobre doenças femininas, sobre problemas ginecológicos femininos. Eu achei isso uma gracinha, né? Uma criança, acho que ele tem 5 anos. E ele fala com uma autoridade de onde veio isso, que bagagem espiritual é essa desse menino, né? Ele já traz isso de muitas outras caminhadas aí para trás, né, que ele teve. Que ele já foi, né? Médico, com certeza. E ele só pensa em medicina, adora os brinquedos que ele gosta, são todos da área de medicina. Eu espero que depois dos 7 anos isso não desapareça, né? Que vai ser uma pena. Mas vocês vejam só, então a bagagem moral e intelectual nossa vai ser preservada quando houver essa expulsão desses espíritos que não se adequaram, não se adaptaram ao bem, eles vão levar com eles tudo isso que eles aprenderam. E aí nós nos lembramos dos exilados de Capela, que vivenciaram uma situação parecida com a nossa. Capela, né, que faz parte daquela constelação de Cocheiro, ela foi evoluindo e saindo de provas e expiações e passando para a regeneração. Só que ainda havia uma turma do mal lá que não estava querendo melhorar de jeito nenhum. Então, o que aconteceu com eles? Eles foram desencarnando e foram sendo levados para outro orbe. Que orbe foi esse? O planetinha Terra, né, que tinha sido acabado de ser criado, estava ali todo no primitivismo. Eles vieram para cá para nos ajudar, para trazer conhecimentos para cá, pegaram o ser humano naquela fase primitiva, e provavelmente foi um capelino que teve a ideia do fogo, né? Aprendeu como é que se acendia o fogo, e trouxe outros conhecimentos que foram ajudando o desenvolvimento dos seres humanos. Esse grupo de espíritos se colocaram
em alguns lugares aqui da Terra, né, no planeta Terra, e foram nos ajudando a evoluir, foram trazendo evolução para nós. Os egípcios trouxeram aquela parte de construção maravilhosa, construíram as pirâmides, né? Imagina isso no mundo bem primitivo, como é que deve ter sido. Eles trouxeram todo o conhecimento, que as pirâmides elas são construídas geometricamente, matematicamente, é tudo coordenado. Como é que um povo primitivo ia saber fazer uma coisa dessa? Ia ter conhecimentos matemáticos e arquitetônicos, né, para fazer uma coisa dessa. Os egípcios foram responsáveis por nos trazer grandes conhecimentos na parte da medicina também, né? E os indianos, né, que nos trouxeram a parte religiosa mais fortificada, o conhecimento da reencarnação, né? Tudo isso eles trouxeram para nós. Os hebreus que nos trouxeram a noção do Deus único, né? O único desse povo que tinha essa noção do Deus único, justamente por isso que Jesus encarnou no meio deles, né? Já nesse ponto judeus, porque eles tinham a noção do Deus único. E esses povos, todos que foram exilados de Capela, vieram aqui para o nosso planeta Terra. E nós, certamente, iremos fazer o mesmo caminho. Quem não se adequar, evidentemente, às novas regras do mundo de regeneração, né? E entre esses mundos, esse mundo de inferiores, né, os mundos de regeneração e os mundos superiores, ainda existem os mundos intermediários. Esses mundos intermediários, eles são os mundos primitivos quando eles estão, e de provas e expiações, quando eles estão evoluindo. No momento, nós agora estamos numa situação dessa, nós estamos evoluindo, nós estamos no mundo intermediário. Ainda não saímos de provas e expiações, mas também estamos de regeneração. Né? Estamos no meio do caminho para lá e para cá, então são considerados mundos intermediários. E os mundos superiores, que nós esperamos que nós possamos brevemente ter condições de nos capacitar, né? Depois de passarmos por esse planeta esse mundo de regeneração, que nós possamos conseguir nos capacitar para chegarmos lá, né? Nesse mundo de perfeição, de melhoria. No mundo superiores, a condição e a vida moral são muito diferentes da vida da Terra, gente. As formas espirituais se tornam mais bonitas, mais etéreas, mais leves. Nós não vamos precisar mais desse corpo aqui, né? Como já falei. As doenças e os sofrimentos não vão existir porque os espíritos que os habitam não vão ter mais corpo. Então, se não vai ter mais corpo físico, não vai ter mais doença, né? Não vai ter sofrimento físico, nós não vamos ter mais esse físico aqui. Isso aqui é próprio da nossa situação ainda de planeta de provas e expiações, ainda bem primitivozinho, né? Os sentidos nossos vão ser mais apurados, as percepções vão ser melhores e maiores, né? Isso não existe nos mundos inferiores, nós temos só esses sentidos aqui, e olhe lá, né? A visão, o olfato, o tato, o paladar, né? A audição, mas nesses mundos mais evoluídos nós vamos ter outras visões. Nós estamos passando agora por uma vibração de quinta dimensão. E os espíritos nos dizem que isso daí vai nos trazer muitas facilidades, de vermos muita coisa que nós, com esses nossos olhozinhos aqui nessas 3 dimensões, nós não temos condição de ver, de sentir. Por isso que nós não vemos os espíritos. Quando nós estivermos nesses planetas, nesses mundos superiores, nós vamos conseguir ver, porque nós já estaremos enxergando dentro dessa vibração de quinta dimensão, né?
Mas como cada um faz a sua caminhada, né, mais lenta ou mais rápida, de acordo com as escolhas que nós fizermos no livre-arbítrio, nós vamos ter que ir caminhando gradualmente, né? Para chegar até nesses mundos onde não existe o mal, que é tudo que a gente quer, né? E o bem está sempre aí diante de tudo, e o amor, onde vamos sentir o amor vivenciando aí, né? Bom, nos mundos superiores, então, nós vamos viver num campo emocional diferente também, de quarta dimensão, e a quinta dimensão, onde vão predominar esses sentimentos como o amor incondicional, a unidade e a paz, né? Nos mundos superiores, quando nós estivermos vibrando nessa outra dimensão, nós vamos ter a comunicação mental, né? Vai ser transmissão de pensamento. E isso vai impedir as mentiras, porque nós não vamos poder mentir, não. O pensamento vai ser nítido e claro. As mentiras não vão poder existir mais. Vamos ter que falar sempre, pensar, né? Sempre a verdade. A vida vai ser mais fácil, mais agradável, porque não vai precisar ninguém botar uma máscara para se disfarçar, querendo parecer uma coisa quando é outra, né? Lá os espíritos vão se locomover com mais facilidade, porque não estão sujeitos à lei da gravidade, prendendo aqui, né? Como hoje nos prende na Terra. E os espíritos vão poder manter, se quiserem, os traços que tiveram, traços fisionômicos que tiveram na encarnação antiga. Que acho que eles mais gostaram, né? E aí eles vão poder ser reconhecidos por seus amigos, seus parentes, as pessoas queridas. Aquela que eles mais gostaram de viver, que eles vão poder ficar com essa visão. Tem um livro, Cartas de uma Morta, que foi psicografado por Chico, e as cartas foram da sua mãe, Maria João de Deus. Nesse livro, ela passa vários conhecimentos sobre outros orbes, planetas onde ela esteve visitando, conhecendo. Ela teve em Júpiter, ela teve em Marte, ela foi a vários planetas aí, conheceu e passou as impressões que ela teve quando conheceu esse lugar, né? Planetas mais adiantados do que o nosso. E isso tudo ratifica essa afirmativa de Jesus, de que há muitas moradas na casa de nosso Pai. O universo está cheio de outras moradas para nós conhecermos, porque nós somos viajantes do universo. Nós estamos aqui no pit stop, fazendo uma paradinha aqui na Terra para evoluirmos mais um pouquinho, né? Para podermos adiantarmos a nossa moral e adiantarmos a nosso conhecimento, nos tornarmos assim espíritos melhores. Então, nos preparando para esse grande momento de transição, recapitulando, que nós só vamos conseguir chegar à medida que nós auxiliarmos. Nós somos co-criadores de Deus, e não esqueçam disso. E o que Jesus disse para nós? Poder de fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então só depende de nós, gente, porque Jesus não pediu nada que nós não pudéssemos fazer. Depende de nós nos esforçarmos para cada dia melhorarmos mais um pouquinho. Nós erramos todo dia. Nós estamos a caminho. E ninguém deve ficar triste por causa disso, porque faz parte do processo. Quem não erra, né? Mas o importante é nós termos a consciência de que erramos. E a partir dessa consciência de que erramos, que nós possamos então procurar o caminho para não errar mais, para nos retificarmos com o erro, certo? Porque toda vez que nós deixarmos de infringir a lei de Deus, aquelas 10 leis que estão lá no Livro dos Espíritos, nós vamos sofrer menos, porque o que Jesus diz para nós? Que nós só sofremos porque infringimos a lei de Deus. À medida que nós deixarmos de infringir a lei de Deus, ou diminuirmos isso, os nossos sofrimentos vão ser muito melhores, muito menores mesmo. Nós não vamos ter mais esses sofrimentos tão duros, difíceis como nós temos atualmente. Então é imperioso que nós façamos a reforma íntima. Procuremos nos melhorar, façamos isso.
A cada dia, Santo Agostinho fazia isso, ele disse para a gente, ele deixou isso escrito para nós. Quando ele ia dormir, o que ele fazia? Fazia um exame de consciência, pensava o que ele tinha feito naquele dia, ele avaliava o que ele tinha errado. E aí, quando ele chegava à conclusão que ele tinha cometido erro, ele falou: eu tenho que me retificar nisso, eu tenho que melhorar. Amanhã eu tenho que ser melhor, eu não vou praticar mais esse erro amanhã. E assim, de pouquinho em pouquinho, nós vamos trabalhando as nossas dificuldades e realmente nos melhorando. É assim que a coisa vai acontecer. Então, nós temos que abreviar essa nossa mudança, essa nossa transição planetária, ajudando, né, os espíritos nisso, fazendo a nossa parte. Como aquele pássarozinho do incêndio na floresta, aquela historinha, né? Levando a gotinha d'água, era o que ele estava fazendo, era parte dele, era o que ele podia fazer, mas ele estava contribuindo. Então, acho que nós possamos contribuir com a nossa parte também, que é nos melhorarmos, cada um responsável por si próprio. Outra coisa, ninguém melhora se não quiser, ninguém vai ficar aí sonhando que vai melhorar o fulano, beltrano, ciclano, vai melhorar o marido, vai melhorar o filho, vai melhorar o primo, o enteado, a mãe, o pai, não. Nós damos bons conselhos e damos exemplo, mas cada um só vai melhorar se quiser. Nós não podemos melhorar ninguém apenas com a nossa vontade. Então, nós vamos procurar usar o nosso livre-arbítrio com seriedade e bons propósitos, observando a lei de Deus, especialmente o seu mandamento maior: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, que nós possamos sair desse momento ainda que vivemos em mundo inferior e que possamos passar por intermediáriozinho aí, né, e melhorando, passarmos depois para os mundos felizes e depois para o mundo de perfeição, o mundo maior, né? Esse mundo de mundos celestes ou divinos, nós possamos evoluir, e isso só vai depender de nós, ok? Essa é a boa notícia de hoje, vai depender de nós. Então, que nós possamos ter a força de vontade e o interesse de lutar e de nos melhorar a cada dia. Olha, foi muito bom estar com vocês. Adoro poder trazer algumas reflexões para nós dividirmos. Eu amo esse núcleo Chico Xavier que eu vi nascer e que está assim no meu coração, num lugarzinho bem guardadinho. Que vocês possam receber um abraço fraterno meu. Eu agora não moro mais no Rio, né? Como vocês já devem saber, e eu agora sou trabalhadora do Centro Espírita Leon Denis de São Pedro da Aldeia. E em meu nome, em nome da nossa casa, mando um grande abraço para todos vocês e espero poder estar aqui brevemente partilhando com vocês um pouco dos estudos que tenho feito dessa doutrina tão maravilhosa, consoladora, amiga, que nos aquece o coração, que nos traz sempre uma esperança, porque a regeneração é a maior prova do amor de Deus por nós. Ele nos dá cada dia uma folha em branco para nós escrevermos a nossa melhoria diária. E a cada encarnação ele nos dá um caderno para nós irmos preenchendo, um caderno limpo. Refaça a sua vida. Então, quer prova maior? Deus não nos pune nunca, é o Deus de amor, Ele vai lá nos dar sempre uma oportunidade. Erramos? Erramos, mas Ele sempre está ali pronto, esse Pai de amor, bondade e de muita misericórdia, é o nosso Pai Criador. Então, que nós possamos elevar o nosso pensamento a esse Pai Criador, agradecidos por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, estudando a doutrina espírita, falando desse Evangelho de Jesus, que é a nossa tábua de salvação no meio das intempéries, das tempestades, das dificuldades. É essa doçura que nos alimenta, que nos aquece o coração, que nos ampara nos momentos felizes e tristes. Porque Jesus está conosco o tempo todo, segurando nas nossas mãos e torcendo por nós. A espiritualidade toda está torcendo por nós a cada dia. Vamos, andem, vamos em frente. E nós não podemos decepcioná-los. Então, Senhor Jesus, nos dê força e coragem
para que possamos a cada dia nos tornarmos espíritos melhores. Abençoa-nos a todos nós, abençoa a todos os que estão assistindo esse estudo, a todos os trabalhadores do Núcleo Espírita Chico Xavier, a sua diretoria tão querida, e que possamos, então, encerrar o estudo da noite de hoje com as bênçãos do plano superior. Que assim seja. Graças a Deus. Que Jesus abençoe a cada um de vocês e as suas famílias. Muito obrigada.